Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. O Viver Mais está no ar e hoje nós vamos tomar um café com o Dr. Helmut Poti. Ele é especialista no tratamento da obesidade. Será que é possível se submeter a esse tratamento em qualquer fase da vida? Já fiz procedimento no paciente de 67 anos, vou fazer um no paciente de 77 anos, assim. Na verdade, a gente não tem um limite. Também hoje vamos tomar um café com o empresário Pio Rodrigues Neto, os desafios e as conquistas nesta fase da vida. A gente não pode querer ser jovem ter 66 anos vivendo como um garoto de 18 e nem o garoto de 18 querer viver com quem tem 66 anos. Hoje também no Viver Mais, a nossa sexóloga Josi Mota vai tirar a sua dúvida sobre vida e sexualidade, não é isso, Josi? Isso mesmo, Ian. E daqui a pouco eu venho para responder aqui no programa Viver Mais. O Viver Mais está no ar. Vamos tomar esse café juntos? E a gente começa o Viver Mais conversando com o empresário Pio Rodrigues Neto. Que alegria ter você aqui, Pio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Bom, e o Pio já chega aqui com essa caixa que conta um pouco dessa história dele, que fala do outro lado do empresário que você, com certeza, conhece. Afinal de contas, é uma trajetória já de muito tempo. Mas a gente vai falar um pouquinho de cada coisa e eu quero começar com essa caixa aqui que fala de um outro lado desse empresário, pai, avô, esportista, espiritualista. Posso abrir? Pode. O que tem aqui? Olha só. Travessia 60. Travessia 60, Pio Rodrigues Neto. Como é que a gente define esse trabalho aqui? Que lado é esse do empresário Pio Rodrigues Neto? Eu costumo dizer que é o outro lado da mesma moeda. Mas esse é o meu bálsamo. E há uns 30 anos que, do nada, me veio alguma vontade de escrever. Comecei fazendo algumas coisas, como todo mundo começa, né? Guardando na gaveta. Sim, não deixa Depois, ninguém ver, ninguém né? vê, ninguém pode ver. E depois eu comecei a organizar melhor isso e a mostrar para alguns amigos, entre eles o Mino. Castelo Branco, que já esteve aqui. E um dia ele, quando eu estava para lançar esse primeiro livro, ele disse: você não tem mais o direito de ficar com isso só para você. Você tem que deixar as pessoas conviverem com esse seu outro lado. E na época eu era presidente do CDL. Eu digo: não, eu não vou lançar nada agora não. Tem um tempo. Enfim, mas depois eu tive um problema de saúde muito grave, em 1999, e aí resolvi sim lançar o primeiro livro, que é o Trajetória. São vários livros aqui. São 2 livros e 2 CDs. Certo. E os CDs são filhotes dos livros, Certo. porque não que eu escrevesse àquela época nesse sentido, nessa direção, mas aí alguns amigos meus compositores viram algumas coisas que eu havia escrito, principalmente no Trajetória, Sim. e começaram a musicar. Olha, dá um exemplo aí pra gente lembrar. Mas tem muita gente. Quem gravou as letras de Pio Rodrigues Neto? Não, gravar, eu hoje sou parceiro dele, mas o Danilo tem muita coisa gravada. Danilo Caymmi? Danilo Caymmi, o Jorge Versilo, que é um grande amigo, né, aqui do Ceará, o Nonato Luiz, Adelson Viana, enfim, um monte de gente boa. Isso é um grande bálsamo, né? Você descobrir um outro lado. Claro, eu não tenho nenhuma pretensão literária, nem nada. Mas, como você penetra no outro universo, que não é aquele do engenheiro, do construtor, do empresário, é um mundo de muito mais sensibilidade, né? Que é uma coisa que me toca muito, em tudo que eu faço traz um pouco de sensibilidade. Né? Bom, Pio, deixa eu só te interromper, porque eu tenho que fazer logo essa pergunta. Você disse aí, eu tive um problema de saúde e resolvi tirar o meu outro lado da gaveta e expor. É preciso passar por um momento difícil para se redescobrir? Eu creio que não, mas isso pode ser um catalisador, né?
Na verdade, a impressão que, como o meu problema foi muito grave... Você gostaria de pontuar, até para que isso sirva exemplo? Você teve um CA, câncer, né? Tive um câncer de reto, muito grave, muito sério. Foi uma operação, naquela época, peito aberto, feita em São Paulo e tal. E eu tive realmente receio, não posso dizer medo, né, de que aquela seria a minha última caminhada. Você mudou totalmente depois desse episódio? Eu mudei muito, aprendi muito. Porque todo sofrimento ensina, a dor ensina até mais do que a alegria, né? Então, toda vida que a gente passa por esses momentos, você faz uma reflexão, a fita volta, você fica com os seus valores mais aguçados, o seu olhar penetra em algumas sombras que não carregavam luz. Então, tudo isso é uma redescoberta e é uma evolução, né? Você evolui, você cresce, você melhora, você se aprimora, você aprende a dar muito mais valor às coisas que dinheiro não compra. A simplicidade, né? Então, são fases da vida. E assim, eu creio que eu estou aqui porque eu tinha algumas missões a cumprir ainda. Estou por aqui. Você começou a trabalhar muito cedo? O seu Clóvis botou você para trabalhar? Ele começou muito cedo, né? Eu tenho uma coisa importante, que foi uma passagem importante da minha vida, porque aos 17 anos, eu aqui em Fortaleza, andando com um Landau, um carro grande, com motorista, papai já bem sucedido, presidente do CDL, uma pessoa muito referencial na cidade, entrava e saía onde eu queria e tudo mais e tal. Mas eu resolvi largar tudo isso e fui estudar, peguei um ônibus semileito aqui, fiz questão de ir ônibus semileito e fui fazer cursinho para fazer vestibular em São Paulo. Morava numa pensão, andava de ônibus, exatamente para ver o outro lado, né? Como é que funciona o outro lado. Isso foi uma coisa muito importante para mim. Foi um momento de evolução também, de crescimento. Também, de crescimento. Tinha tudo nas mãos, mas você tentou buscar com as suas próprias mãos. E na verdade era assim, eu cansei. Eu queria ser o Pio Rodrigues Neto. E não só o filho do Clóvis Rolim. Isso é que me levou para São Paulo. Acho que foi uma das decisões mais acertadas na minha vida, porque eu passei no vestibular, os 2 vestibulares que eu fiz, passei. Me formei no Mackenzie e comecei a trabalhar com 20 anos de idade lá, eu já trabalhava. Esse mesmo ensinamento que você se descobriu sozinho, você repassa para os seus filhos? Você é pai de 4 filhos? 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Você dá esse... Ou não foi necessário? Não. Ou eles também são os filhos do Pio Rodrigues ou já criaram asas e estão aí? Olha, eu já fui Clóvis Rolim, filho do Clóvis Rolim. Eu já fui Pio Rodrigues Neto, agora eu sou o pai da Tiziana. Que é uma empreendedora, uma menina batalhadora, né? E acho que eles estão muito bem, não precisaram copiar ninguém. E eu costumo dizer que eu que tanto ensinei, hoje estou aprendendo com eles. Olha, a vida é um aprendizado, é uma troca. E com os netos também, né? Vovô. Isso aí é o melhor pedaço. São 7 crianças lindas e toda a vida é uma grande alegria conviver com eles. Estou vivendo uma nova fase agora, porque nós fizemos um programa de desenvolvimento acionista gerenciado, conduzido pela Fundação Dom Cabral, de estruturação de toda a família. E dentro do conselho, do Código de Conduta e a Cor de Acionista, lá está escrito que aos 65 anos você sai da parte executiva dos negócios. E deixa os outros... E porque senão você não renova. Repassa, claro. E aí, assim, eu esse ano estou saindo da operação, da metade do ano passado para cá, eu estou saindo da operação, e o Vanley Mello uma vez me disse uma coisa que eu achei super interessante, queria dividir aqui porque é oportuno para essa conversa. Eles têm 3 fases na vida das pessoas. Quais são? Tem a fase do fazer, tem a fase do mandar fazer, e tem a fase do olhar fazer. Opa, você está no olhar fazer. Eu chego então, lá. Eu estou aqui na fase do olhar fazer e quero realmente
como de fato meus filhos já estão há pelo menos 10 anos dentro das empresas, então mais do que na hora de receber as responsabilidades, tomar as suas próprias Vamos fazer decisões. poesia, andar de bicicleta, que eu sei que ele gosta. Já já a gente vai falar sobre esse lado esportista de Pio Rodrigues Neto. Pio, aqui no programa eu vou dar só uma pausa e logo depois você vai já encerrar mostrando esse seu lado poeta, tá? Aqui no programa eu tenho uma psicóloga e sexóloga, a Josi Mota, que tira dúvidas sobre sexo dos nossos telespectadores. Oi, Ian. E a dúvida de hoje, que veio pelo meu Instagram, é de uma jovem de 27 anos que disse estar casada há 4 anos e que perdeu o interesse sexual pelo parceiro. Eu fico pensando se talvez, né, ela esteja esperando que a relação ainda tenha o mesmo frescor, né? Talvez ela estivesse esperando que essa relação, que inicialmente era tão gostosa, ainda estivesse da mesma maneira. E a relação, se a gente não cuidar, é igual uma casa, que vai bagunçando, que vai sujando. Relação, eu sempre digo, não é autolimpante. A gente tem que meter a mão na massa e fazer as coisas. Então, a minha sugestão para essa menina é que ela, de repente, se possível, procure uma terapia, de repente, para ela, para entender exatamente o que está acontecendo, em que momento da vida ela está vivenciando isso, ou, né, e também, até paralelamente a isso, de repente começar a dar uma sacudida nessa relação, fazer coisas novas, buscar esse parceiro, conversar mais, saírem juntos. De repente, como eu sempre digo, voltar a ter uma vida de namorados. Mas esperar que ela vá ter borboletas novamente, eu acho um pouquinho complicado, né? O primeiro beijo ou o sabor dele não volta. Bom, se você tem mais alguma dúvida, manda pra gente. Manda no meu Instagram, que eu vou estar respondendo sempre aqui para vocês no Vida e Sexualidade, no programa Viver Mais. Próximo bloco com o Dr. Helmut sobre obesidade. Mas antes do intervalo, vamos ouvir aqui um dos textos de Pio Rodrigues Neto. Seja do bem, pense no bem, chame o bem, que o bem chega e o bem fica. Faça pelo bem e lute pelo bem. Se o mal resiste, insista pelo bem, que o mal desiste. Porque não há nada que resista às forças do bem. Plante a semente do bem e esteja de bem com a vida, porque o bem chama o bem. Assim como a semente chama a árvore chama a flor chama o fruto, e o fruto devolve a semente das novas árvores do bem. Creia, trabalhe e lute só com as armas do bem, porque não há nada nesse mundo que resista às forças da natureza do bem. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. O Viver Mais está de volta e agora a gente tem a alegria de receber aqui no Viver Mais o Dr. Helmut Poti. Seja muito bem-vindo, Dr. Helmut. É especialista em doenças digestivas, podemos dizer, tratamento digestivo e no tratamento da obesidade, né? Do sobrepeso, Na né? verdade, eu faço um tratamento endoscópico do sobrepeso e obesidade. Bom, então vamos começar explicando o que é esse tratamento endoscópico da obesidade. Inicialmente a gente fala da obesidade e existem vários tratamentos para a obesidade, né? A obesidade, eu considero hoje a obesidade a pior doença da humanidade, né? A mãe de todas as doenças. 90% das doenças é relacionada à obesidade. E ela é uma doença que ela não tem cura, ela tem tratamento, tem controle. Existem vários graus de obesidade, então nós temos vários tratamentos para a obesidade, desde o medicamento até a cirurgia bariátrica. Onde eu trabalho é justamente um intervalo entre o medicamento e a cirurgia bariátrica. Não é algo tão agressivo quanto a cirurgia bariátrica, nem é algo tão pouco eficaz quanto dieta, exercício, medicamento. É endoscopia bariátrica. E o sobrepeso? Quando é que a pessoa pode estar no sobrepeso? A partir de que Existe uma peso? fórmula mais simples da Organização Mundial de Saúde, que é o Índice de Massa Corpórea, que é o IMC.
Nós pegamos o peso e dividimos pela altura ao quadrado. O ideal é que seja entre 18 a 25, é considerado normal. Certo. De 26 a 30 é considerado excesso de peso ou sobrepeso. De 31 a 35 a partir de 30 já é considerado obeso. Então de 31 a 35 é obesidade grau 1, de 36 a 40 é obesidade severa, obesidade grau 2 e acima de 40 é obesidade mórbida. Pronto, então vamos voltar aí para a especialidade do senhor, que é essa nova técnica, o método de ajudar as pessoas que estão com sobrepeso de terem uma vida mais saudável. Qualquer pessoa que está num desses índices aí, ela pode se submeter a essa técnica que o senhor desenvolve? Quais são os pré-requisitos, digamos assim, Dr. Helmut? A grande indicação são aqueles pacientes que não têm a doença tão avançada, como o obeso mórbido, aquele cara de 130, 150 quilos, que precisa perder 40% do peso. Isso aí realmente não tem tanta indicação. Mas existem pacientes que, eu não quero fazer uma cirurgia bariátrica, né? Eu quero tentar isso aqui, o medicamento, ele tem todo o direito. Mas a grande indicação é justamente aqueles pacientes que precisam perder ali a 15, 20, 25 quilos, mais ou menos essa média, em torno de 20% do peso total. Tá, e qual é a diferença da cirurgia bariátrica para esse método? Como é que a gente define, que o senhor disse? É gastroplastia endoscópica. Gastroplastia endoscópica. É uma redução Qual é a diferença para a bariátrica? É uma redução de estômago, né, também feita por endoscopia, né, onde nós acoplamos na ponta do aparelho de endoscopia uma máquina de sutura, de costura, né? Então a gente vai através da boca, vai e reduz o estômago costurando pelo esse aparelho de endoscopia. Isso é um fato inovador? Já estamos fazendo aqui no Brasil há mais de 2 anos, mas... Então é novo, é recente, aqui né? no Brasil mas nos Estados Unidos, na Europa, já está, acredito, já tem 6, 7 anos que estão fazendo. O senhor, evidentemente, alguns pacientes seus já se submeteram a esse método. Qual tem sido o resultado? Porque a gente sabe que na cirurgia bariátrica, alguns pacientes voltam a engordar. E com esse método, com essa técnica, isso também acontece, doutor Helmut? Na verdade, assim, voltando a falar um pouco da obesidade, Sim. A obesidade ela é uma doença que, como eu tinha falado, ela não tem cura. Ela é uma doença progressiva, é uma doença crônica e é uma doença incurável. Então, assim, não tem nada que nós fazemos que vai dizer, esse paciente nunca mais vai voltar a engordar, né? Quando compara hoje o tratamento padrão ouro para esses pacientes super obesos, como eu tinha falado, é a cirurgia bariátrica, onde tem um índice menor de reganho de peso, mas ainda é muito grande o índice de reganho. Para você ver, hoje a cirurgia bariátrica mais realizada no mundo, que é a sleeve, onde corta o estômago e retira, em torno de 60% dos pacientes, após 5 anos, tem um reganho de peso. Então, o principal tratamento, realmente, quem faz é o paciente. É mudança de hábitos. É você realmente ter um tratamento. O tratamento tratamento da obesidade é um tratamento multidisciplinar, onde precisa envolver uma equipe. A gente vê cada vez mais, não é só o procedimento. Os pacientes que eu fiz e falaram, eu vou fazer o procedimento e pronto, só vou fazer esse procedimento. Praticamente, tem que seguir um roteiro, praticamente todos, alguns até emagrecem, mas praticamente todos vão voltar a engordar dentro de 1, 2 anos, 10 anos. No caso dessa técnica também do senhor, o paciente tem que fazer a parte dele, né, doutor Helmut? Esse procedimento, ele é um grande empurrão, né? Porque realmente o estômago vai estar reduzido, vai comer pouco, vai comer menos, vai emagrecer bem no começo. Então aquilo ali é para estimular ele a manter a perda de peso. Né? Precisa do nutricionista, precisa do educador físico, do endocrinologista, de um psicólogo. Em alguns casos, realmente é muito importante o psicólogo para você mudar os seus hábitos. É isso que vai segurar mais tempo. E aqui no Viver Mais, eu sempre falo da questão da maturidade, da terceira idade. As pessoas acima de 50 ou 60 anos que estão com sobrepeso, é indicado esse tipo de cirurgia que o senhor faz? Quando você falou em relação a paciente mais idoso, eu já fiz procedimento para paciente de 67 anos, vou fazer um do paciente de 77 anos, assim. Na verdade, a gente não tem um limite, dependendo do estágio, né? Da avaliação que o senhor paciente faz. Isso. Interessante, doutor Helmut, é muito bom saber dessas inovações para a gente ter uma longevidade saudável, esse é o objetivo aqui do Viver Mais.
Muito feliz da sua presença aqui, muito obrigada e volte sempre. Eu que agradeço. Combinado? Muito obrigado. Muito obrigado. E no próximo bloco a gente volta a nossa conversa com o empresário Pio Rodrigues Neto. Não sai daí que a gente volta já já. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta, seguindo aqui com a nossa conversa com o empresário Pio Rodrigues Neto, 66 anos bem vividos, posso dizer assim? Bem vividos e bem aproveitados. E bem aproveitados, né? Como é que você passou a se cuidar, teve essa consciência? Não, eu já me cuido há bastante tempo, mas a minha questão de saúde me despertou muito para isso. Depois do problema, né? Então eu cuido muito bem da minha alimentação, eu como pouquíssima carne vermelha, eu como muita fruta, muitos vegetais, muitos cereais e muitas amêndoas. Eu faço meu check-up anual, minha alimentação é toda regida por um nutricionista, eu cuido do meu peso todo dia. E eu estou sempre com atividades físicas as mais variadas. Você anda de bicicleta? Não, eu acordo todo dia às 5h30 da manhã. E aí eu vou para o meu jardim ver o dia nascer. Eu tenho um jardim em casa, que é um projeto do Roberto Burlemax, lá em cima nas Dunas. E esse jardim... Vai conversar com as plantas? Você conversa? Eu costumo dizer que não sou eu que cuido dele, ele é que cuida de mim. Ai, que né? linda. Então eu vou fazer minha meditação. Primeiro vou botar comida para os passarinhos. No chão, assim, perto da piscina. Boto um banquinho, já está lá. E vou meditar ali, cercado dos passarinhos, o dia nascendo. É um ambiente super legal. Faço a minha meditação ali 20 minutos, meia hora. Depois faço um pouco de tai chi e intercalo musculação, com caminhada, com bicicleta, caminhada na serra, que eu tenho um sítio em Guaramiranga também, que é o meu xodó. Mas aonde eu estou, onde eu vou, eu estou sempre procurando fazer pelo menos 2 horas de reservar o meu dia, 2 horas só para mim. A pessoa pode pensar assim, como é que ele consegue, dono de tantas empresas e tudo, mas é uma questão de equilíbrio, de chegar a esse bom senso. É possível, né, Pio? Sim, é possível, e essa conexão interior com você mesmo, você se dá um momento para você refletir sobre você mesmo, você se interiorizar e não deixar o dia tomar conta de você, e sim você tomar conta do seu dia, é uma coisa muito importante. A gente vai ficando mais maduro, vai aprendendo a coordenar isso, porque eu acho que nós devemos viver em harmonia, né? Não é excesso de exercício, excesso de trabalho. Equilíbrio. É uma boa dose de tudo isso, uma boa dose de poesia, uma boa dose de dedicação ao coletivo, uma boa dose de dedicação aos seus trabalhos, à sua família, aos seus amigos. Isso tudo é que vai lhe moldando e montando essa obra maravilhosa que é a vida da gente. A velhice, a chegada, tem os seus encantos, né? Eu acho que todas as idades são ótimas, maravilhosas. A gente não pode querer ser jovem aos ter 66 anos vivendo como um garoto de 18 e nem o garoto de 18 querer viver com quem tem 66 anos. Cada etapa da sua vida tem os seus encantos, tem as suas graças, tem os seus ensinamentos. São sempre lições maravilhosas. E eu me lembro aqui de uma frase da minha avó, Dona Zuite, que morreu há 2 anos atrás, aos 109,5 anos de idade. E ela dizia assim: meu filho, essa vida é uma beleza. O sujeito sabendo enfeitar. Então eu acho que a gente, tudo que faz na vida, tem que saber enfeitar a vida com alegria, com sensibilidade, com poesia, com natureza, com beleza.
e por aí vai. Você quer passar dos 100 aí, como a sua avó, bisavó? Você acha que chega lá, Pio? Bom, essa questão, eu não tenho medo da morte. Não, né? Não, nem. Aliás, tem uma boa curiosidade, né? Isso é uma coisa inevitável, não conheço ninguém que tenha nascido e não tenha morrido. É evidente. Mas eu quero ter uma vida plena e sobre onde eu tenho autocontrole sobre as coisas. Eu não quero ficar dependendo de ninguém e tal. Mas isso, cada um tem a sua hora. Esse departamento é com vamos lá de cima. E me sinto espiritualmente muito bem assistido. Navego bem nessa praia. Que maravilha, né? Pois é, o Viver Mais está quase chegando ao fim. Comecei aqui o programa com o Pio Rodrigues Neto. Já mostrou aqui que, além de empresário, ele sabe conduzir a vida com leveza, com a natureza, com os netos, aprendendo sempre, né, Pio? O que falta para você? Falta alguma coisa? Ou é só um momento de gratidão? Não, a gente nunca está completo, né? E eu acho que eu tenho uma gratidão muito grande pela vida e respondendo a sua pergunta, o que está aqui no livro, eu digo assim, só me falta o que eu sempre quis. Só me resta o que me falta. Mas falta no que me resta o que eu mais quis. Tempo para ser feliz. Maravilha, Pio. Que pena que a conversa está chegando ao fim, mas que os seus ensinamentos tenham servido para quem está nos acompanhando. Que é possível ter uma vida leve, com equilíbrio, basta querer. Mas a vida é uma grande descoberta todo dia, né? Acho que a gente tem que ter uma gratidão permanente e atenta sobre todo dia que nós recebemos é uma graça divina. Eu agradeço todo dia pela beleza de mais a oportunidade de mais um dia na minha existência, né? Mas me reconheço como uma centelha de Deus, como um ser espiritual vivenciando uma linda expressão humana. Você está nas redes sociais? Você é antenado? Não, Não. Eu estou mais escondidinho. Mas o Viver Mais está, Pio. Então você acompanha a gente aí no Instagram, Ian Gomes Jornalista, se inscreve no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. A gente precisa estar inserido mais com prudência, com cautela, sem deixar que as redes sociais tomem conta da vida da gente, porque tem muito mais vida fora das redes sociais, como apreciar a natureza, do que viver direto no celular, né? Sem dúvida. E para selar aqui essa nossa conversa, Pedro Lima, que você conhece muito bem, presidente do Grupo Três Corações, mandou um presente para você e eu vou ser a responsável de entregar esse presente. Olha aqui. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, agradecer ao Pedro, que é um grande cidadão cearense, um exemplo de empresário, que tem sensibilidade, que tem um bom coração. Eu sei o quanto ele se dedica aos artistas, às causas sociais, uma pessoa extremamente simples, mas que é uma referência nacional e já parte aí para os seus voos multinacionais. Valeu, então a gente se encontra. Até lá. Obrigada, Pio. Obrigado a você. Alegria conversar com você. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.